Sexta marcha, 1.500 giros a 80 por hora. Bom, vou dar um pause para parar aqui e falar sobre isso. Bom, vamos lá. Em um vídeo sem ser o anterior, um penúltimo vídeo, eu terminei perguntando, né, se as pessoas sabiam que é um caminhão curto, médio ou longo. E chegou a hora, vou responder isso para vocês. Antes eu quero dizer que isso é uma questão bem técnica, complicada. Essa pergunta seria uma pergunta para um engenheiro, uma pergunta para um mecânico, um motorista. É bom ele saber? É. Quanto mais conhecimento, melhor profissional você vai ser. Porém, é necessário para você ser um caminhoneiro, você ter esse tipo de informação? Não, você consegue conduzir um caminhão sem saber se ele é curto, médio ou longo, né? Muitas pessoas devem estar perguntando: será que é o tamanho do baú, o comprimento? Um caminhão curto deve ser um 3/4, um médio um truque e um longo uma carreta? Não, não é isso, não é o comprimento do veículo que nós estamos falando. Nós estamos falando são dois fatores: relação peão e coroa. O que significa? Peão e coroa menor, com menos dentes, que não me pergunte nem o tamanho nem com os dentes, que eu não sei, ele é um caminhão curto. Se for um pouco maior, com um pouco mais de dentes, ele vai ser um caminhão médio. Se for maior ainda e com mais dentes ainda, ele vai ser um caminhão longo. Bom, antes eu tô aqui no frango assado, e esse frango assado tem um empresário do meio do setor de transporte de ônibus urbano aqui em São Paulo, que ele foi sequestrado, passou no jornal no Brasil inteiro. Foi bem ali, ó, que ele foi sequestrado, ó. Bem aqui assim, ó. Se alguém lembrar disso aí, ó. Ele é o dono da Rápido Luxo Campinas, Qual é a outra empresa? Uma empresa lá da Zona Leste, lá, Sambaíba. O empresário da Sambaíba. O dono foi sequestrado bem aqui na entrada. O cara se fez de polícia civil e levou ele. Mas isso não tem a ver com o caso. Bora pro vídeo. Bom, então. Eu comecei filmando. E esse caminhão aqui eu tô em uma Tego 2425. E ele anda a 1.500 giros. Aqui, ó. 1.500 a 80 km por hora. E aí, esse caminhão é um caminhão curto, médio ou longo? Eu vou dar minha opinião aqui. Eu acredito que vai ter discordância, tá? Mas eu vou dar minha opinião, vou embasar, vou dar os meus motivos aqui, o porquê que eu acho que esse caminhão é um caminhão médio. Esse caminhão, na minha opinião, ele é um caminhão que anda 80 km por hora em 1.500 giros. Ele é um caminhão médio. Aqui na nossa frota tem a Tego 2430, tem a Tego 2425, tem a Tego 2426, tem Iveco Tector. Todos eles andam, não vou dizer todos, por causa que os que eu lembrei de reparar nisso, porque cada dia eu saio com um caminhão diferente, eu não tenho um caminhão fixo aqui. E às vezes eu lembro, vou fazer o vídeo lá pra você ver. Aí os que eu fui lembrando e vendo, todos eles tá em 80 a 1.500 giros. Na minha opinião, caminhões médios. E eu vou explicar o porquê. Para mim esse caminhão é um caminhão médio. Por quê? A forma correta de você saber se um caminhão ele é médio, ele é curto, médio ou longo, forma correta técnica, tem uma tabela, uma conta, um cálculo para se fazer isso. E eu não sei, certo? Na internet pode ser que seja possível, mas eu não tenho esse interesse. Sinto muito. Como motorista e com o conhecimento popular dos motoristas, quais são os parâmetros que nós usamos aqui? Primeiramente, deixa eu voltar atrás para não ficar confuso. Não é só o peão e a coroa que influencia, viu? A caixa de câmbio também tem uma influência na questão. O peão e coroa mais caixa de câmbio. Agora, a influência maior é do peão e da coroa, que vai determinar se o caminhão é curto, médio ou longo. Certo? Vamos voltar para o assunto. Então, o porquê que, na minha opinião, esse caminhão é um caminhão médio. Os parâmetros que eu uso, né, do meu conhecimento, que é um pouquíssimo conhecimento, reiterando, tá? Não sou técnico, não sou engenheiro, isso é uma pergunta bem técnica. O meu conhecimento é o quê?
o parâmetro que a gente usa é 1.500 giros, que é dentro da faixa verde, certo? A faixa de economia. E a velocidade tem que ser a maior velocidade que o caminhão pode trafegar possível, certo? Então aqui em São Paulo, que eu trabalho em São Paulo, as rodovias, quanto que você pode andar nas rodovias aqui? Aqui pode andar 90. Na grande maioria das rodovias você pode andar a 90. Eu tô aqui na beira da rodovia dos Bandeirantes e aqui a gente pode andar a 90. E qual é o parâmetro que nós usamos? Que eu uso e eu já escutei muita gente falando. Você pega o caminhão e você vê a velocidade, que a velocidade maior possível que a lei permite andar em 1.500 giros. Então, como aqui em São Paulo a gente pode andar em 90, esse caminhão, para ele ser um caminhão longo, ele tinha que andar 90 em 1.500 giros. Como ele anda 80, ele é um caminhão médio. Se ele andasse a 70, ele seria um caminhão curto, certo? Essa é a minha explicação por eu achar que esse caminhão é um caminhão curto. Como aqui em São Paulo nós temos rodovias de 90 por hora, esse caminhão, para ele ser um caminhão longo, ele teria que andar 90. Por quê? Ele andando em 1.500 giros a 90, ele conseguiria atingir a velocidade, vamos colocar velocidade de cruzeiro, né? Velocidade de cruzeiro, que seria a velocidade máxima atingida. E na faixa econômica, no desempenho bom econômico do caminhão, certo? Porém, quando ele chegasse na subida, o que acontece? Aqui é questão de velocidade versus força. Porque como ele é um caminhão que ele desempenha uma velocidade maior com um giro mais baixo, quando ele chegar na subida que ele vai demandar mais força, o giro vai cair, certo? E você vai precisar fazer mais trocas, mais reduções de marchas, e a sua velocidade constante vai ser uma velocidade constante mais volátil. Volátil é o que? Que muda muito. É muito. Uma hora você tá 90, outra hora você tá 60. Uma hora você tá 90, outra hora você tá 40. Então a sua velocidade constante é horrível nos caminhões longos. E ele, assim, ele é mais econômico em teoria. Porque quando se você pegar uma rodovia aqui, a geografia dela é uma reta, são retas, você vai economizar. Porém, se você pegar muita serra, muita subida, você vai consumir muito. Porque você vai precisar fazer muitas reduções e andar em giros mais altos, certo? Então esse caminhão aqui é um caminhão médio, que faz com que ele consuma um pouco mais que o longo, porém ele tem um desempenho melhor nas subidas, entendeu? Ele tem uma velocidade constante melhor que um caminhão longo, certo? Ele vai subir mais fácil, ele vai exigir menos reduções e vai ter uma velocidade constante um pouco maior. Aí, para você ver qual que seria o mais econômico, aí tem que pegar os dois e fazer os cálculos de média, né? Porque vai variar muito da geografia do local que a pessoa está rodando. E um caminhão curto? Um caminhão curto ele é feito para quê? Ele é feito para serviços específicos, por exemplo, uma pedreira. Locais, não é caminhão para você fazer viagem, sabe? Porque ele é um caminhão muito reduzido, o giro dele é muito reduzido, faz com que ele tenha muita força e pouca velocidade, entendeu? Então fica inviável, não é que fica inviável, a empresa pode colocar, mas ela vai consumir muito mais diesel. E hoje em dia o fator principal que as empresas colocam para fechar uma compra de um caminhão é a economia. Então assim, a empresa só compra um caminhão curto se for uma coisa específica para o serviço, para uma coisa adequada para o serviço dela, entendeu? Então, eu faço entregas, eu sou motorista rodoviário, eu pego rodovias, a gente trabalha com caminhão médio, foi a opção da empresa aqui por caminhões médios. Aí você vai perguntar, mas o atego é médio, todos os ategos é médio? Não, pode ser que você encontre um atego longo, curto, por quê? Aí é a configuração que a montadora colocou lá, quando ela montou o diferencial do caminhão. Ela colocou o peão e coroa, mas a caixa de câmbio é adequada para cada serviço. Quando o cliente vai lá, eu preciso de bitoneira, eu preciso de caçamba para trabalhar em pedreira, eu preciso de um baú seco para fazer entrega em outros estados. O vendedor, que é um vendedor técnico, ele vai te falar, ó, o melhor, o mais adequado para você é isso, por esse fator, entendeu? Então, na minha opinião, esse é um caminhão médio por esse fator. Por o fator dele andar 80 por hora a 1.500 giros. Para ele ser longo, ele deveria que andar a 90. Para ser curto, a 70. Bom,
É minha opinião. Eu acredito que muitas pessoas vão discordar de mim, mas se por acaso você discordar, dê um... deixa discriminando aí sua opinião aí, o porquê que esse caminhão seria. Vamos supor que você acha que ele é um caminhão curto. Tenta explicar aí. Se você acha que ele é longo, tenta explicar para ver se eu entendo. Pode ser que eu esteja errado e até aprenda com você aí. Mas por enquanto eu falo que esse caminhão é um caminhão médio. Espero que tenha ficado bom o vídeo. É isso aí, fui!